Queridos irmãos, a graça e a paz. Mais um dia, mais um domingo, onde nós teremos a nossa aula da Escola Dominical. Na aula passada, que foi a aula 5, nós falamos do texto de Romanos 5, onde nós trabalhamos bastante a parte da esperança, a nossa esperança que está em Cristo, que está na volta de Jesus, que está na nossa vida com Ele, a vida eterna, a nossa salvação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé juntamente com a razão. Qual que é a diferença das duas, qual que é a relação das duas. E hoje nós vamos discorrer, falar um pouquinho sobre esse texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 25. Mas antes quero fazer uma oração com vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Que o Senhor esteja abençoando cada um, cada vida, cada coração, cada casa, cada lar, cada pessoa que assiste esse vídeo. Que todas elas, Deus, possam glorificar o Teu nome, não o meu. Que todas elas, Deus, possam receber a mensagem do Senhor, independente daquilo que eu fale, Senhor, que a Tua palavra, a semente que vem do Senhor, possa estar sendo lançada em solo bom, solo fértil, para que cada vida que está ouvindo possa, Deus, ser despertada, Deus, para o Teu reino, despertada, Deus, para aquilo que o Senhor chamou cada vida, Deus, para que possa fazer e ser usadas como instrumento em Tuas mãos. Eu estou à disposição do Teu Espírito Santo, e que toda semente maligna, que todo joio que possa, Deus, tentar ser lançado junto com o trigo, que seja repreendido em nome de Jesus, e o Senhor seja glorificado hoje e sempre, porque não há outro Deus igual ou maior do que o Senhor, e nós te amamos e nós temos prazer no Senhor, por isso nós estamos aqui aprendendo mais da Tua palavra. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Bom, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Abra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 14, de 12 a 25. E ela começa assim: Assim acontecem com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que a todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar, ou do que falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sim, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei com este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração será exposto. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Amém. Que palavra maravilhosa. Eu gosto muito das cartas de Paulo, porque elas nos instruem realmente a sermos crentes, cristãos diferentes, e por mais que foi escrita há pouco menos de 2.000 anos atrás, ela ainda nos traz muita riqueza, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Se você lê hoje a palavra de Deus e lê amanhã, o significado, o sentido pode ser diferente. Então ela nos traz essa riqueza na nossa vida. Pode ser daqui 100 anos
ela vai ser diferente, ela vai ser a mesma palavra, mas ela vai surtir em nós efeitos diferentes. Isso depende muito da nossa relação emocional, do que nós estamos vivendo. Então a palavra de Deus é muito rica e ela atende a todas as expectativas, a todos os gêneros, a todos os pensamentos, os pensadores, enfim. Vamos seguir na nossa aula. Contextualizando um pouco, a igreja de Corinto, Paulo quem fundou a igreja e Paulo quem escreveu as cartas aos coríntios, aqueles que moravam na cidade de Corinto, naquela vila, né, naquele povoado, aquele distrito, e aí a igreja foi fundada por Paulo. Paulo, na segunda viagem missionária, ele esteve em Corinto e ali ele criou um grupo, pessoas que buscavam, que oravam, que se dedicavam ao cristianismo, ou seja, a Jesus Cristo. E ali ele começou a fazer com que essa igreja crescesse. Ele ficou 18 meses lá, na segunda viagem missionária, e lá ele começou a pregar, não nas sinagogas, né, que ele teve muita luta para fazer isso, perseguição, mas aí depois ele começou a montar um grupo onde ele começava a orar, ele começava a contar os relatos dele, e orando, batizando, invocando a presença do Espírito Santo. E aí a igreja cresceu muito, tanto que aquela província, a província de Corinto, ela estava praticamente toda ela já voltada, né, nova convertida, quase que a província inteira aos pés de Jesus Cristo, por conta desse tempo que o Espírito Santo, Deus, usou Paulo como instrumento ali naquela região. Uma cidade grande, muitos eram escravos naquela cidade, mas era uma cidade grande, uma cidade relevante. Como a gente vem sempre comentando, Paulo raramente ele escolhia cidades muito pequenas e sem essa posição estratégica, ou seja, ele olhou para Corinto e entendeu que ali era um bom lugar para que ele pudesse divulgar o Evangelho. Só que alguns anos depois que Paulo saiu de Corinto, já na terceira viagem missionária, um crente chamado Cloé acaba levando para Paulo, ele era de Corinto, acaba levando para Paulo que estava acontecendo alguns problemas na igreja de Corinto, e aí Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ou seja, os estudiosos falam que existem 4 cartas para a igreja de Corinto, escritas por Paulo, só que 2 se perderam. Então a gente fica aí, né, com o que está escrito na Bíblia, aquilo que veio até nós, que é a primeira e a segunda carta, que é aquilo que vem nos instruir, aquilo que chegou ao nosso conhecimento, é aquilo que a gente segue, tá bom? Então estavam acontecendo alguns problemas, né? Por exemplo, eles estavam cheios de orgulho, os irmãos da fé, não estou falando isso fora da igreja, estou falando da igreja, os irmãos da fé estavam cheios de orgulhos, cheios de grupos, cheios de divisões, irmãos processando irmãos, levando na lei outros irmãos. Então, assim, olha a bagunça, olha o orgulho que estava virando, né? Estavam tolerando alguns, né, uma boa parte da igreja estava tolerando a imoralidade sexual, naquele caso lá de 1 Coríntios 5, onde um homem ele abusa da mulher do seu pai, não fala se é mãe ou se é madrasta, mas abusa da mulher do seu pai. Até Paulo relata para expulsar esse irmão, né, de tamanho, nossa, mas expulsar da igreja, mas era de tamanha tolerância, né, aquilo lá ia virar um câncer dentro da igreja e muitos iam acabar abandonando a sua fé por conta desse tipo de conduta e de apoiar esse tipo de conduta. Então foi onde Paulo foi um pouco mais agressivo nesse ponto. Os dons espirituais estavam sendo usados indevidamente. Aí a gente pensa, mas como assim? Existem dons espirituais, existem aqueles que têm dons espirituais e usam indevidamente, ou não deveria ter porque está usando indevidamente, Deus não deveria estar tirando. Então é uma dúvida que às vezes pode surgir, mas sim, dons espirituais são presentes, são aquilo que Deus nos dá através do derramar do Espírito Santo de Deus, mas sim, a gente pode fazer uso indevido deles e eu vou mostrar um pouquinho nessa aula. E estava tendo um crescente mal entendido sobre as doutrinas cristãs. Por quê? Porque Paulo ficou lá um tempo, mas a igreja ainda era nova, as doutrinas eram diferentes, uma mistura da cultura grega com a cultura judaica. Então, assim, isso acabou virando uma bagunça em relação à crença, à fé, ao cristianismo que estava nascendo ali naquele ponto, naquela região.
Então Paulo começou a exortar algumas coisas, né? Paulo exortou que os crentes permanecessem unidos pela devoção em Jesus Cristo, né? Só um adendo aí, né? Um parênteses. Por mais que isso foi escrito há um pouco menos de 2000 anos atrás, a gente não vê muita diferença dentro das nossas igrejas, tá? E isso eu falo não para que você coloque em descrédito a tua igreja, a igreja que você participa, mas para que você entenda que reunião de pessoas são reunião de seres humanos, onde a gente congrega, onde a gente se reúne, haverá problemas, haverá erros, haverá vacilos da nossa parte, da parte de outras pessoas. Quantas vezes a gente entra na igreja e começa a reparar fulano, ciclano, beltrano, como se nós estivéssemos num nível de santidade superior ou numa escala que Deus teoricamente criou, né, e a gente começa a entrar numa posição de julgar as pessoas. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto e é o que acontece na nossa igreja muitas vezes hoje. Espero que eu esteja errado naquilo que eu estou falando, mas eu gosto de ser bastante transparente, não sou perseguidor, eu sou direto, né? Eu sou objetivo, então me perdoem às vezes no meu falar se eu trago algum desconforto para algumas pessoas, mas o que eu falo é que problema vai existir em qualquer lugar, inclusive dentro de igreja. Então por isso que eu falei na lição passada, qual que é o foco? Qual que é o nosso foco quando a gente entra dentro de uma congregação? É olhar as pessoas? É olhar o pastor, a pastora, é olhar os líderes, é olhar o povo de Deus que diz que é povo de Deus e que você acha que não é, ou não. Você entra para adorar o único e verdadeiro Deus, congregando junto com os irmãos, porque sabe que ali é a presença de Deus, independente do que você acha ou pensa, a presença de Deus está ali conosco, e ali nós estamos ali para adorar a Deus, única e exclusivamente nos reunirmos para adorar a Deus, chamando a sua presença para dentro do templo. Então, assim, não é muito diferente, tá? E não vai ser da igreja, eu não sei se Jesus vai voltar enquanto nós estivermos vivos, mas não creia que vai existir uma transformação miraculosa. A igreja vai ser sempre igreja. Deus nos ama porque nós somos imperfeitos, Ele sabe disso. Então, onde há um grupo, uma reunião de pessoas imperfeitas, vacilos acontecerão. Então, mude o seu foco e comece a buscar a Deus na igreja onde você vai, sem ficar querendo mudar para as outras igrejas, porque ali você não sente a presença de Deus, você não vai sentir a presença de Deus em outros lugares também, porque isso está em você, não está na igreja, porque a igreja é lugar da gente ir para adorar a Deus, certo? Então às vezes você está mudando o seu foco, pensando em outras coisas. Eu já saí da igreja, falei para vocês na aula passada, já saí, já voltei, já saí várias vezes, e no fundo Deus me mostra que o imaturo sou eu, né? Que eu que estou fazendo as coisas erradas, tá? Que eu estou olhando de uma forma errada para a situação. Então vamos crescer junto, amém, igreja? Então assim, Paulo exortou isso, ele exortou expulsar essa pessoa, né, do meio da igreja por conta daquilo que ela estava trazendo, a característica dela, enfim, né, não há muito estudo nisso. Ele ensinou que era melhor sofrer uma ofensa do que danificar o testemunho cristão. Isso é muito importante, meus queridos, mas muito importante. Qual que é melhor? A gente ter a razão, falar eu estou com a razão e pronto e acabou? Ou não, eu falar assim, olha, eu estou com a razão, mas eu vou colocar na mão de Deus. Eu prefiro sofrer um dano, por mais grave que ele seja, mas impedir que esse dano que vai causar a minha pessoa danifique o testemunho, danifique aquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, na nossa vida como pessoa comum e como comunidade. Então isso é muito sério, né? Olha só a característica que eu estou contextualizando, mas já falando da razão. Nós vivemos em fé, mas também não deixamos de viver com a razão. E isso que a gente vai contextualizar também em cima desse estudo, tá bom? Então ele falou de várias formas, né? Fala várias coisas. Falou de casamento, celibato, comida sacrificada a ídolos. Eu não vou ficar gastando muito tempo. Depois leia o livro de Coríntios, que é um livro muito rico. A liberdade cristã, o véu das mulheres e a relação da mulher dentro da igreja, a ceia do Senhor, os dons espirituais, enfim. Né? Mas aquilo que a gente vai falar hoje um pouquinho é sobre os dons espirituais, aquilo que Paulo quer nos mostrar, o que é a fé e o que é a razão, certo? Então, assim, os dons espirituais, eles devem ser utilizados com sabedoria para gerar a edificação. A gente vê que tem muita gente que gosta de chegar e de ter aquela explosão espiritual, mas Paulo ele coloca um parênteses aí. Você fala em línguas? Se você fala em línguas e quer falar em público, que haja um intérprete, alguém que interprete aquela língua sendo falada, né, na língua dos anjos, como a gente costuma falar.
Então Paulo fala que ele prefere falar 3 ou 4 línguas para que edifique a igreja do que 10.000 outras palavras nessa língua dos anjos. Ou seja, por quê? Porque ela edifica a nossa vida. Se alguém entrar na igreja que é descrente ou que não conhece a palavra de Deus, se a igreja inteira estiver orando em língua, ele vai entrar e falar assim: o que é isso aqui? Esse povo tá tudo doido, tá tudo bêbado, tá tudo, sei lá, né? Igual falaram dos apóstolos, eles estão bêbados. Então, assim, a reação, acredito que não seria diferente conosco. Então, assim, qual que é outro ponto, né? Nós estamos indo na igreja para mostrar que nós temos dons, para mostrar que nós sabemos falar em línguas, para saber que eu elevo a minha voz. Não, mas eu estou orando, eu estou na casa do meu pai, eu estou na liberdade de orar. E você não está errado. Mas a Bíblia fala também que você não precisa exaltar a sua voz para causar confusão ou escândalo. Se você elevar a sua voz e não tiver nenhum intérprete ali, abaixa a sua voz. Leia o livro de Coríntios, o capítulo 14, por exemplo, para você não achar que é eu que estou perseguindo. Mas se você elevou a sua voz para orar em espírito e ninguém está interpretando, abaixa a sua voz e continue orando em espírito. Deus vai edificar a sua vida e vai levantar outras pessoas para que edifiquem a igreja. Porque isso é importante. Você tá indo ali para buscar Deus, para ser edificado, mas também para que a igreja seja edificada. Às vezes você vai para casa cheio e fala: oh, glória a Deus, mas tem um irmão do lado que está lá todo arrebentado. Então, assim, o que valeu a pena eu estar lá, né, sendo edificado, sendo que nós somos um corpo, não somos sozinhos. Às vezes tem um irmão que não está querendo buscar Deus, um irmão que está fraco na fé, um irmão que acabou de sair da igreja, se afastou, mas o importante é eu estar lá dentro da igreja, louvando, adorando, e glória a Deus, e falando em línguas. Mas o irmão perdido, ou seja, nós somos corpo, nós perdemos um membro, e se nós perdemos um membro, o que nós estamos fazendo para resgatar esse membro? Indo lá e falando que se ele não voltar para a igreja ele vai para o inferno, ou indo lá e falando assim: olha, meu irmão, ou minha irmã, eu estou aqui à disposição. O que você precisar, eu sei que lutas vêm, lutas vão, e se você quiser eu estou aqui, nós vamos passar por isso junto. Se ela falar assim, ou ele falar assim: não quero saber, não quero você, não quero ninguém, fala: meu irmão, a paz do Senhor esteja convosco, vai para sua casa e não precisa fazer alarde não, começa a interceder por essa pessoa, que quem faz a obra é Deus, tá? Eu me sinto muito mal em falar isso, porque eu também não tenho feito, eu não tenho sido um cristão tão presente em fazer isso, irmãos. Isso é ruim, mas que nós possamos aprender, tanto você que está me ouvindo, tanto eu que estou falando aqui, o Espírito Santo está incomodando nossos corações, para que nós possamos aprender a sermos cristãos, a termos amor, a sermos gente, e parar de ficar sendo aparência, porque às vezes na igreja nós somos um, mas aí no mundo, na rua, nós somos outros, né? Quem conhece a gente realmente? Né? Quem pode falar: olha, esse aí é um verdadeiro cristão ou não é? Né? Isso eu deixo a cargo de Deus, mas e você também, para que você possa refletir aí, você, a sua vida. Eu sei que eu não tenho sido o melhor exemplo, eu sei que eu tenho muito, mas muito a melhorar, muita coisa a ser corrigida, mas que bom que Deus me deu essa razão, né, em meio a essa fé, para que eu possa olhar para a minha vida e ver que eu ainda tenho muita falha, muito pecado, muito lixo que precisa ser tirado, para que eu possa ser realmente um verdadeiro cristão. Amém? Tudo bem até aí? Eu tenho esse costume de falar rápido, mas que bom que boa parte de vocês já me conhece. E é um vídeo, você pode parar, pausar, tomar uma água, respirar, tomar um fôlego e voltar. Amém? Então, assim, em outras palavras, a igreja de Corinto, naquela época, nós estamos vivendo isso também, nós vivemos isso em qualquer igreja. Tem muitas coisas que acontecem que às vezes a gente fala: meu Deus, isso acontece dentro de uma igreja? Acontece, vai continuar acontecendo, sabe por quê? Porque nós somos, igual falei, corpo, nós erramos, mas nós estamos aqui para um ajudar ao outro, não um julgar ao outro, tá? Que nós possamos aprender o que Paulo aqui falou, ó, né? Ensinou que é melhor, exortou os crentes a permanecer unidos pela devoção. É fácil permanecer unido pela devoção em Cristo? De jeito nenhum. Às vezes tem uma pessoa ali que você tem que suportar ela, às vezes ela cai e sai da igreja, tem gente que fala: glória a Deus, né? É bom fazer isso? De jeito, a gente tem que sentir vergonha de fazer isso, tá? Porque nós somos irmãos, nós somos crentes, uma hora pode acontecer isso com você. Você vai gostar desse tipo de atitude? Isso é ser cristão? De maneira nenhuma. Nós precisamos, mesmo às vezes sem querer, mesmo sofrendo danos, a gente exaltar o nome do Senhor. É fácil isso? De jeito nenhum, é muito difícil. Né? Mas quanto mais nós estamos perto de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, buscamos a palavra de Deus, buscamos o lugar secreto, o nosso quarto, em oração, expondo, abrindo, rasgando nosso coração,
para falar assim para Deus: Deus, isso que o Senhor vê, eu também estou vendo, que eu não mereço a tua graça, eu não mereço o teu amor, eu sou pecador, eu sou miserável. É isso aí que a gente tem que se abrir mesmo, olhar para dentro de si, para parar de julgar o irmão e começar a orar por ele, porque se ele caiu, se ele está sendo chato, que bom que ele está ali. Melhor ele estar ali sendo chato do que estar no mundo ali sendo instrumento de Satanás e com a sua vida, família e um monte de gente que às vezes ele levou para dentro da igreja como instrumento na mão de Deus, né, sendo mau testemunho e envergonhando o Evangelho de Cristo, inclusive a nossa igreja, a nossa comunidade, tá bom? Então isso, vamos lembrar que nós somos comunidade, nós devemos estar unidos pela devoção em Cristo, não porque eu gosto, porque eu sou bonzinho, porque eu sou santo, mas porque eu tenho um propósito, uma razão baseada, ou seja, na verdade em unidade com a nossa fé, amém? Então vamos lá. Existem dois extremos, né, pra gente começar, não começar não, né, senão você vai assustar falando começar a nossa aula, né, mas aqui não demora muito não. Então existem dois extremos, as pessoas que vivem somente na razão e as pessoas que vivem somente na fé. Existem essas duas pessoas dentro da igreja e às vezes fora da igreja não existe aqueles que só vivem na fé, mas existem aqueles que só vivem na razão. Então os dois estão ligados, por quê? Porque a fé a gente sabe, são coisas que às vezes nós não conseguimos explicar, que a gente acredita, mas que humanamente é impossível de acontecer. Com ela vem a esperança, vem o amor, coisas que a razão não constrói, né? E ao mesmo tempo vem a razão é do raciocinar, é do ser humano, de saber que eu estou recebendo uma instrução divina, eu estou crendo que é Deus que está me falando, e eu, pelas experiências que eu tenho, às vezes até assim, surpreendentes, impossíveis de acontecer, mas aconteceram na minha vida, eu passo a acreditar nesse Deus e passo a raciocinar segundo aquilo que ele tem me mostrado mediante a fé, tá? Então quem vive só de razão, ou seja, só pensando, ele não vai encontrar a explicação em tudo, e aí ele vai começar a se frustrar em muitas coisas, tá? E aquele que vive só na fé acaba virando um fanático, porque para de entender que aquilo que eu recebo de Deus através da fé, eu preciso raciocinar, organizar as ideias e começar a seguir. Então, assim, acaba virando um fanático ou alguém que só fica ali, patinando e não cresce, não se desenvolve. Porque quer chegar, né, e quer viver só de emoção, quer chegar num culto e falar assim: isso aqui tá quente, tá vibrando, eu tô sentindo a presença de Deus. Aí vai um culto diferente: nossa, isso aqui não foi legal, não gostei, isso aqui pra mim não serve, né? Então, assim, fica pulando de galho em galho, né? Fica buscando, entrando dentro de uma igreja para se satisfazer as suas emoções, querer algo extraordinário, sobrenatural, enfim, isso não deve ser a vida de um cristão, tá? Então, assim, no nosso meio existem pessoas, olha que legal esse texto, existem pessoas com boas intenções, que valorizam a fé sem levar muito em conta o uso da razão. Então, assim, por isso acabam se enveredando pelo caminho do escândalo ou do fanatismo. O culto passa a apoiar-se apenas nas emoções e a razão santificada é ignorada, ou seja, aquela razão que me leva à santificação, né? Não, hoje em dia, vai me desculpar, meus irmãos, mas hoje em dia, até na minha época, aí, quando eu era adolescente, era uma tal de unção do riso, unção do leão, unção de não sei o quê, né? Agora a palavra de Deus, né? Se focar, estudar, compreender, não tinha muito isso, né? Não tinha muita base, muita estrutura. Sabe quando a gente, crente que cresce sem buscar na palavra de Deus, é um papel, né? Jogado ao vento, vai, vem, o vento leva para onde bater, né? Então passe a ser um cristão que medita na palavra de Deus, para que a hora que esse vento de doutrina que sopra nas igrejas de hoje não balance você. Existem muitas pessoas que são leões se vestidos na pele de cordeiro. Quantas pessoas estão aí na televisão que muitas pessoas assistem, e a gente sabe que tem assim, uma vida, uma conduta que não é legal. Mas eu vou julgar? Você falou para não julgar? Não, ore. Essa pessoa precisa identificar aquilo que está fazendo, ter um pouquinho de razão junto com essa fé e entender que as coisas não são bem por aí, tá? Então o povo de Deus precisa ter sabedoria, e a sabedoria ela vem com a razão, o pensamento. Amém? Então, assim, esse estudo está baseado no Sermão 70 de John Wesley. Ele é um pouquinho compridinho, mas leem na hora que vocês estiverem com tempo. Então, assim, na perspectiva wesleyana, a razão tem a ver com a afetividade, está ligada ao conhecimento dado por Deus para discernir uma realidade. Ou seja, eu estou vendo as coisas pela fé.
mas Deus, ele nos dá razão para que a gente possa raciocinar tudo isso, às vezes um pouco sem explicação, algumas coisas, né? Se a gente for levar pelo lado carnal, né? Maria engravidou sem ter relação sexual, né? A Bíblia fala que aquele que é o último é o primeiro, né? Aquele que dorme, chora durante a noite vai sorrir pela manhã, né? Então assim, tem coisa, aquele que é o último é o primeiro, o servo é líder, enfim, aquele que morreu ressuscita. Então se a gente for pensar humanamente, só pela razão, a gente acaba ficando doido com essas coisas. Mas a gente crê, né? E por crer e ter fé, Deus nos ajuda, nos ensina a falar assim, como é que o morto está morto e volta a viver? Que caramba, que coisa doida essa aí, né? Mas a gente para de ficar pensando o porquê dessas coisas, para de ficar pensando na razão, mas entende que se eu estou buscando a Deus, Deus pode me usar para que o morto seja ressuscitado, e através disso pessoas venham a glorificar o nome de Deus, não meu, de Deus, porque Deus que agiu, Deus que fez, Deus que trabalhou, né? Então assim, a gente entendendo que fé e razão andam juntas, né? Não tenho que nem pender para um lado nem pender para o outro, eu tenho que achar um meio termo. É isso que o John Wesley fala. Na época dele tinha gente que vivia só fé e gente que vivia só razão, e os dois estavam se frustrando, servindo de escândalo, de problemas. E aí John Wesley, nesse meio todo, Deus fala com ele e ele monta esse sermão, mostrando que o cristão ele tem que ser mediano ali entre fé e razão, trabalhar essas duas áreas dentro da sua vida, tá bom? Então nós vamos conhecer algumas aí para encerrar esse nosso estudo. A razão pode fazer alguma coisa por nós? Ela nos auxilia a direcionar e realizar diversas tarefas. Ela pode ensinar tudo o que a habilidade ou a diligência, o zelo, né, do homem tenha inventado nesses milhares de anos. Ou seja, a razão é o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, é essa capacidade que nós temos de organizar as ideias, de aprender. Isso é razão. E ela sim nos ajuda e nos ensina muito. Tudo aquilo que já foi construído, edificado pelo homem, nós podemos aprender através da razão que nós pensamos. Tá? A não ser que a pessoa seja deficiente mental, né? Tem alguma deficiência mental por algum problema, aí ela perde essa habilidade da razão, ou perde totalmente, ou perde parcialmente, mas Deus nos deu essa permissão de pensar, de raciocinar, e a razão nos ajuda muito. Segundo, a razão pode nos ajudar na vida cristã? Sim, pode. Por ela conseguimos sistematizar nossa fé em Cristo e nas Escrituras. Ou seja, a razão pode nos ajudar? Pode. Aquilo que eu leio, que às vezes me parece impossível, que não é possível que isso venha de Deus, que essas coisas acontecem, então a razão me ensina a estruturar isso, a colocar isso dentro de um contexto, para que eu possa, enfim, aprender. Aqueles que entram na fé, que estão novos na fé, às vezes tem muita dificuldade, porque é uma nova cultura, é uma nova visão, e até você adaptar a sua mente a entender o que você está lendo e saber o que você precisa de informação para colocar em prática, para viver uma vida voltada a Deus, é complicado, mas isso vai se desenvolvendo tempo a tempo. Se você olhar para mim e falar, Rafael, você sabe muita coisa? Não sei quase nada, eu preciso aprender muita coisa, mas eu sei muito mais daquilo que eu sabia quando eu estava aí no meu primeiro, segundo ano da vida cristã. A gente amadurece porque nós aprendemos a conciliar fé e razão ao mesmo tempo. Tá bom? Terceiro e último ponto, o que a razão não consegue fazer? Ela não consegue produzir fé. Simples assim, né? Se a fé ela vem da razão? Não, eu tenho fé porque eu acredito em coisas que às vezes não existem, eu não tenho a existência, mas eu acredito, eu não estava lá para ver, mas eu creio, eu coloco a minha esperança, a minha expectativa que elas existiram, porque eu confio num Deus que me falou isso, não porque eu estava lá. Então assim, ela não produz a fé. Tá? Então se ela não produz a fé, fé e razão são coisas diferentes, mas que tem que andar junto, tá bom? Então assim, se a razão é impossível de produzir fé, ela igualmente é incapaz de produzir a esperança. Ou seja, se eu tenho uma fé que Jesus morreu, ressuscitou para nos dar vida aqui e para nos dar uma vida no porvir, no futuro, né, uma vida eterna com Ele, isso é a nossa esperança cristã, como nós falamos bastante na aula passada. Então, se eu não tenho
se ela não produz fé, automaticamente não produz a esperança, não produz o amor ao próximo. A razão não produz isso. O que produz isso é a nossa fé com Deus. Você pode, igual a Bíblia fala, né? Se você ama o seu próximo, aquele que te ama, né? O que de bom que você está fazendo isso? Né? Até os pecadores publicanos fazem isso. Agora, amar os seus inimigos, né? Amar e se dedicar a eles, isso a razão não vai te levar nunca a esse ponto. Tá? Pode até te levar um tempo, mas você não vai conseguir ter perseverança nem constância, porque a razão não produz isso. A razão também não pode produzir o amor de Deus para nós e através disso o amor ao próximo, é isso que a gente falou. Né? Tampouco ela pode produzir o amor ao nosso próximo, com toda certeza não. A fé não nos dará todas as respostas, tá? Aquilo que Deus nos revela pela fé precisa ser praticado com os da razão. Então, por outro lado, a fé também não me dá todas as respostas. Tá? A razão por um lado, a fé por outro. A fé não vai me dar todas as respostas, ela vai me dar direção. E através da razão eu vou colocar a minha vida a praticar aquilo que a palavra me ensina e aquilo que eu tenho na fé. Tá bom? Nem tudo que vivemos pela fé se explica pela razão. Quantas vezes vivemos momentos ou testemunhos, intervenções de Deus na vida sem que tenhamos como explicar? Uma pessoa, igual eu falei, uma pessoa que morreu e ressuscitou, uma doença incurável que recebemos a cura, né? Uma coisa que é impossível de acontecer, um emprego que era praticamente impossível de acontecer, aconteceu. Então essas coisas, a fé, né? A razão não vai explicar isso. Então assim, parece que elas são contraditórias, mas não, elas estão caminhando junto. Então ter fé não nos isenta de raciocinar. Há uma responsabilidade da nossa parte de viver nessa vida justamente buscando a santidade e fazendo as escolhas que agradam a Deus. Para finalizar o nosso estudo, eu tenho que ter fé e ao mesmo tempo eu tenho que ter a razão, ambas caminhando lado a lado, para que eu possa fazer o quê? Receber pela fé aquilo que Deus me prometeu e a minha razão me ajudar a organizar essas ideias, essas informações, aquilo que eu tenho, para que eu possa viver uma vida junto com o nosso Deus. Amém? Tudo isso eu quero falar, já finalizei a aula, né, o estudo, mas tudo isso eu quero falar principalmente focando que nós possamos aprender a viver em unidade, né, parar desse achismo, de querer estar à frente para se mostrar, de querer aparecer, né, de querer falar que ora em línguas, ou que profetiza, ou blá blá blá. Né? Então vamos parar com essas coisas às vezes de crente, né? A gente fala às vezes de crente, mas vamos aprender a ser cristão. Eu preciso aprender a ser cristão. Que você que está me ouvindo possa entender que você precisa viver como cristão, um pelo outro. Às vezes você fala assim, eu oro em língua, eu profetizo, eu faço isso, faço aquilo, eu evangelizo, eu já ganhei várias vidas para Jesus, mas como é que está o seu amor agora? Se aconteceu uma situação, às vezes até recente, que o Espírito Santo está tocando aí no seu coração, qual foi a sua reação? Foi boa, foi ruim? Como é que ela foi? Então assim, às vezes a gente taxa a nossa vida naquele momento, mas quem tem sido você, quem tem sido eu ao longo desses últimos dias, meses ou ano em relação ao nosso Deus, né? Aquilo que Deus olha para nós. Então vamos começar a parar de nos achar e saber que aquele que tem que aparecer era o nome de Jesus Cristo, aquele que morreu, que sofreu, que padeceu para que você e eu pudéssemos ter vida e pudéssemos ter a salvação, e nós teremos, em nome de Jesus. Nós iremos juntos festejar no céu, porque nós vencemos essa batalha. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu emprego, todos os seus sonhos, que Deus possa estar contigo em todos eles e que você aprenda que fé e razão caminham junto. Deus abençoe, muito obrigado, um abraço.